A morte vai separar-te do ouro, deixá-lo-á à beira do túmulo, como a poeira que o viajor sacode à soleira da porta. Certo dia, 2 filhos de um mesmo pai receberam cada um o seu alqueire de trigo. O mais velho guardou o seu num lugar oculto. O outro, o mais novo, encontrou no caminho um pobre a pedir esmolas e compartilhou com esse mendigo metade do seu alqueire de trigo. Depois, seguiu o caminho e foi semear a parte que havia sobrado. Nessa época, veio uma grande fome. As aves morriam à beira do caminho. Quando o irmão mais velho foi procurar no seu esconderijo, o alqueire de trigo que havia deixado não encontrou senão poeira. E o caçula, quando foi buscar aquilo que havia semeado, acreditando que nada encontraria, no meio do caminho, encontrou aquele mendigo. Irmão, eu ia morrer, e tu me socorreste. Agora que necessitas, agora que a esperança secou em teu coração, vem comigo. Teu meio alqueire quintuplicou em minhas mãos. Aplacarei a tua fome e viverás em abundância. É com essa parábola que o Espírito São Luís inicia o seu artigo na Revista Espírita de fevereiro de 1858, através da médium Hermance Dufour. A psicografia aconteceu no dia 6 de janeiro de 1858. Com o título A Avareza, o Espírito São Luís é extremamente enérgico, às vezes até um pouco duro, ao tratar desse tema nessa dissertação oral. Nós sabemos que há no Evangelho segundo o Espiritismo também um capítulo que trata desse tema, o capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon. E nesse capítulo existe uma passagem que nós gostaríamos também de contar, uma outra parábola que tem grandes semelhanças com a que foi contada pelo Espírito São Luís. É a parábola do rico insensato. Essa parábola está anotada em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Disse-lhe alguém da turba: Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo: A região de certo homem rico produziu abundantemente e arrazoava em si mesmo, dizendo: Que farei, porque não tenho onde recolher os meus frutos? Disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: Insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Nos chama a atenção nas duas parábolas, tanto a que foi contada pelo Espírito São Luís e que está na Revista Espírita, tanto aquela que está no Evangelho, que foi contada por Jesus, que o problema não está na abundância. Deus
é um Deus de abundância. Basta que observemos os recursos naturais. Tudo na natureza é abundante. A água é abundante, os alimentos são abundantes. Tem o suficiente para todos. O problema é a forma de lidar com esses recursos. É a forma de lidar com a abundância. No primeiro caso, na primeira parábola, os dois irmãos recebem, cada um, a sua parte, uma quantidade grande de recursos, e têm a possibilidade de escolher o que fazer com esses recursos. Na segunda parábola, nós temos um homem que tinha também uma grande quantidade de trigo. E nos dois casos, o trigo é sempre algo importante. Nós vemos nos livros que tratam da história do povo hebreu, dos judeus, e que fala do simbolismo do trigo como algo precioso para aquele povo. E nos dois casos, algo precioso era abundante, sobrava. E eles precisavam escolher o que fazer com esses recursos. Então, o desajuste está na forma de encarar o recurso, na direção. Nos dois casos, só existia uma direção. Para mim, o egoísmo, para o meu eu, para o meu ego. Então, eu vou enterrar, eu vou esconder, para que ninguém veja que eu tenho, para que eu não precise repartir e para que eu tenha mais tarde, para que eu tenha para os meus sucessores. Ou então, eu vou agora destruir tudo isso aqui, vou fazer celeiros, porque eu preciso armazenar, eu preciso esconder, eu preciso guardar. Eu não posso repartir. Não há a ideia de repartir, em nenhum dos dois casos. Não há a ideia de compartilhar. É só guardar, juntar, amealhar, esconder. E tudo isso fruto da ilusão. A ilusão de que os bens realmente pertencem a mim, pertencem ao meu eu, ao meu ego. Quando, em verdade, ampliando a nossa visão, nós perceberemos que tudo isso é transitório. O que é que você possui, o que é que eu possuo nesse momento que é realmente meu? Porque nós falamos o tempo inteiro, minha casa, minha roupa, meu corpo, meu esposo, minha esposa, meu filho. E, na verdade, tudo isso é passageiro. Todos esses bens são passageiros. Até mesmo os papéis que desempenhamos na relação são passageiros. O sentimento é real, a construção é real. Mas aquela que agora é minha filha, mais tarde poderá estar num outro papel, como uma amiga, como uma irmã, como uma mãe, não é verdade? E o mais interessante de tudo é que exatamente aquele que possui todo o universo ou todos os multiversos compartilha o tempo inteiro. Aquele que é abundante nos seus recursos, em tudo o que possui, que é o nosso Pai, o Senhor das estrelas, o Senhor das galáxias, o Senhor das nebulosas, o tempo inteiro nos dá mostras de compartilhamento. E nós o tempo inteiro nos preocupamos conosco ou, no máximo, com os nossos. Nós gostaríamos de ler alguns trechos dessa dissertação moral do Espírito São Luís, que é para todos nós que, de alguma forma, em maior ou menor grau, com os recursos que temos, ainda que sejam poucos, podemos ser esses avaros que ele cita aqui. Escuta-me, avaro. Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com um sombrio esplendor nas órbitas que a avareza cavou mais profundamente. Dizes, é a suprema volúpia. Mergulha as mãos, fazes soar o metal. Tu és feliz. Feliz tu, mas a noite não te dá repouso, e teu sono é atormentado por fantasmas. A morte vai separar-te do ouro, deixá-lo-á à beira do túmulo, como a poeira que o viajor sacode à soleira da porta. Teu sangue congelou-se em tuas veias, enfraquecido e envelhecido
por tua voluntária miséria. Ávidos, os herdeiros atiram teu corpo num canto qualquer do cemitério, este face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste do ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias? Vês estas lágrimas? Este sangue? São as blasfêmias do sofrimento, que teria podido acalmar as lágrimas que fizeste correr, o sangue que derramaste. Não usaste de misericórdia para com o teu irmão infeliz. Quem a teria por ti? Que possamos aproveitar as palavras desse Espírito São Luís, que tanto contribuiu com a codificação espírita, para, antes de mais nada, refletir sobre a avareza que ainda existe dentro de nós. Porque não apenas aqueles que têm grandes recursos para armazenar, grandes alqueires de trigo, grandes terras, grandes potes de ouro ou contas na Suíça, têm ainda dentro de si o joio da avareza, que é fruto direto do egoísmo. Mas talvez todos nós, em maior ou menor grau, com aquilo que possuímos, precisemos ainda aprender a repartir, a compartilhar, a multiplicar. Fica o nosso convite. Que pensemos em algo essa semana, seja material, seja um recurso do nosso próprio potencial, daquilo que sabemos fazer, das nossas horas, e que façamos esse exercício de compartilhamento, trabalhando a avareza que ainda existe dentro de nós, de todos nós.